Vou contar pra vocês a história do dia que a ex-mulher do meu marido mandou me agredir na rua pra que eu pudesse perder o bebê que eu estava esperando. E fica aí que tem história nova. Bom, quando eu conheci o meu marido, já fazia 2 anos que ele estava divorciado da ex-mulher dele. E ele tinha uma filha de 2 anos também, né? Eles acabaram se divorciando ali logo quando ela tinha acabado de nascer. Por vários problemas, não dava certo, muitas brigas, enfim, eles acabaram se separando. Porém, ela nunca aceitou o fim do relacionamento deles. Tanto que no primeiro ano, né, de separados, ela vivia mandando mensagem, ligando, perturbando e tal. Tudo isso ele me contou depois, né? E aí, depois de 1 ano, ela parou, mas de vez em quando ela tentava falar com ele, ela ligava, ela insistia para que ele fosse lá. Enfim, e logo quando a gente começou a namorar, né, ele me contou toda a história dele e tudo, e ela não gostou muito, né, ela me tratava muito mal. As poucas vezes que a gente teve contato, por conta da filha dele, né, porque ele sempre foi um pai muito presente, ela sempre me tratava muito mal. E eu sempre soube que ela falava de mim por aí, falando que eu tinha tirado ele dela e coisas do tipo, sendo que eu nem conhecia ele na época que ele era casado com ela, né, mas enfim, eu meio que deixava pra lá, porque na minha cabeça ela só queria arrumar confusão, ela era desequilibrada, então pra mim não valia a pena. Enfim, até que a gente namorou, né? Eu sempre me dei muito bem com a filha dele, é um amor de pessoa. E depois de 2 anos juntos, ele me pediu em casamento. E assim, quando ela soube, né, que nós íamos nos casar, é óbvio que a gente colocou a filha dele pra ser a daminha, né? E ela não queria deixar de jeito nenhum, nem que ela fosse ao casamento. Não queria deixar a menina participar de nada, sabe? Tudo aquilo infernizando pra dificultar tudo, até que depois de muita insistência, muita briga, ela acabou deixando a menina aí no nosso casamento. Até aí, tudo certo de novo. E já no nosso primeiro ano de casados, eu acabei engravidando. E o meu sonho sempre foi ser mãe, sabe? Então, quando eu descobri que eu tava grávida, pra mim foi uma felicidade sem tamanho. Foi muito, muito bom, sabe? Ele também ficou super feliz. Ele sempre teve vontade de ter outro filho. Ele queria muito ter um menino e tudo. E a gente demorou muito pra contar pras pessoas, né? Na verdade, as pessoas que sabiam que eu estava grávida era apenas os meus pais e os pais dele, mais ninguém. A gente queria esperar. E a gente realmente só contou pra todo mundo depois dos 3 meses, quando eu já tava ali quase chegando nos 4, aonde eu tinha certeza, né, que até aquele momento a minha gravidez era uma gravidez saudável. Então foi aí esse momento que a gente esperou pra contar pra todo mundo, e foi quando ela soube. E gente, quando ela soube, aquela mulher surtou. Ela mandou mensagem pra ele falando um monte de coisa, dizendo que o meu filho não ia tirar o lugar da filha dela, que eu não ia tirar o lugar dela de mãe dos filhos dele. Gente, coisas absurdas, sabe? E ele entrou numa briga infinita com ela também pelo telefone, que era pra ela parar de perseguir ele, pra seguir a vida dela e tal. Enfim, ela realmente surtou. E isso foi num dia. Quando foi no dia seguinte, o meu marido saiu de casa pra ir pro trabalho, né? E eu sempre saía depois dele, porque ele entrava mais cedo do que eu. Ele foi, fiquei em casa, terminei de me arrumar. E na hora que eu estava saindo de casa, que eu abri o portão da garagem, eu saí um pouco com o carro, fechei o portão da garagem. E quando eu tava realmente indo, pararam alguns homens na frente do meu carro, né? E na hora eu pensei que fosse um assalto. Tanto que eu só tirei as mãos do volante, levantei as mãos e tudo. E eles quebraram o vidro do meu carro, abriram a porta, me jogaram fora e eles começaram a me bater. Na hora eu não pensei em outra coisa a não ser proteger a minha barriga, sabe? E eu vi que naquele momento o foco deles era a minha barriga, porque eles estavam me dando muito chute. Só que eu tava com as mãos na frente, eu botava a minha bolsa e tal, então meio que os chutes dele acabavam pegando meu peito, a minha perna e tal. Enfim, a todo momento eu tentei realmente proteger a minha barriga. E aí os vizinhos, vendo toda a confusão, vieram pra cima e tal. E na hora que os caras que estavam lá viram que as pessoas estavam vindo, eles subiram na moto deles e saíram, arrancaram, né? O pessoal até tentou bater foto da placa, mas depois descobriram que era uma placa adulterada, então meio que não deu em nada. Chamaram a ambulância, me levaram pro hospital e tudo. Eu tava desesperada, porque o meu medo realmente era acontecer alguma coisa com o meu filho. Só que depois que chegamos lá, eu fui muito bem atendida, fizemos todos os exames e graças a Deus meu filho estava bem, não tinha sofrido assim maiores problemas, então estava tudo certo. Eu estava realmente muito desesperada, meu marido também estava desesperado. E assim, pra gente foi muito estranho, porque nós pensávamos que era um assalto. E eles não tinham levado absolutamente nada, eles apenas tinham me batido ali no meio da rua, então realmente parecia que tinha sido algo planejado. Não teve nem como disfarçar que era um assalto ou coisa do tipo, sabe? E nisso a gente, claro, registrou o boletim de ocorrência e tudo. E aí na nossa rua tinha várias câmeras, né? Porque a maioria das casas na nossa rua tem câmeras. E algumas dessas câmeras conseguiram focar um pouco no rosto de um dos homens, conseguiram identificar, conseguiram achar e tal. E nisso eles acabaram confessando que eles tinham sido contratados por uma mulher, que eles não sabiam o nome dela, mas que ela tinha passado todas as informações e que o único objetivo dela, né, que a única coisa que ela tinha pago pra eles era pra que eles me batessem o suficiente pra eu ficar muito mal,
sabe? E aí eles não sabiam dizer o nome dela, mas eles sabiam descrever ela, né? E no momento que eles descreveram, a gente reconheceu na hora que era a ex-mulher dele. E assim, levaram ela pra delegacia, o meu marido foi, assim, com tudo pra cima dela, sabe? Ele ficou muito revoltado, eu acho, Deus me perdoe até, mas eu acho que se não tivesse ninguém no caminho, sabe Deus o que meu marido tinha feito com aquela mulher. E assim, na hora ela tentou negar, falando que não tinha sido ela, que tal, que eles estavam inventando, que só queriam prejudicar ela e tudo. Mas depois ela acabou confessando que ela tinha feito aquilo, só que ela confessou no momento de raiva, né? No momento gritando, falando que eu tinha tomado ele dela, que ela não ia permitir que eu tivesse aquela criança e tudo. Enfim, ela realmente teve um surto, gente, muito grande. E claro, com tudo isso ela acabou perdendo a guarda da criança, hoje em dia ela mora com a gente. E ela ficou presa por um tempo, depois ela foi encaminhada para fazer tratamento psicológico. Hoje ela ainda tá fazendo tratamento, ela mora com a mãe dela e ainda faz tratamento. A filha dela mora com a gente, é uma menina assim incrível, que eu fico muito triste, né, de ter perdido a mãe desse jeito. De vez em quando ela vai sim visitar a mãe dela, mas é sempre supervisionada, nunca vai sozinha, não dorme pra lá. E assim, gente, apesar de tudo, eu espero que ela se recupere, sabe? Que ela fique bem, que ela consiga seguir a vida dela, porque eu acho que viver desse jeito deve ser muito torturante. O meu filho hoje também tá bem, já é nascido, tá muito bem, muito saudável. É claro que eu tenho raiva dela por tudo que ela fez, é claro que eu não perdoo, mas eu também espero muito que ela consiga seguir em frente, que ela possa seguir a vida dela, porque viver assim realmente deve ser a pior coisa do mundo. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.